E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Gonzaga. Então, estamos para mais uma aula, né, aqui sobre crimes contra o patrimônio, tá? Vamos hoje, né, trabalhar nesta aula o crime de extorsão, tá? Artigo 158 do Código Penal e também a extorsão mediante sequestro, né, que está no artigo 159 do Código Penal, tá? Então vamos iniciar aqui trabalhando o artigo 158, um crime super importante, tá? Houve uma incidência da Lei 13.964 de 2019, que é a lei que trata do chamado pacote anticrime, né? Que de certa forma essa lei ela fez uma correção, né? Em relação à extorsão qualificada, né? Pela morte, então existia toda uma situação aí, né? Que era discutida na doutrina, apesar de na lei houve um lapso aí do legislador que não inseriu, né, alguns dispositivos, né, tem lá a extorsão qualificada pela restrição da liberdade, pela lesão corporal grave, pela morte, mas ele só põe o parágrafo 3º, esqueceu do parágrafo 2º do artigo 58, né, então teve isso que está gerando toda uma discussão e nós vamos trabalhar isso aí mais à frente, tá bom? Então pessoal, no artigo 58 nós temos o crime de extorsão. É um crime contra o patrimônio, tá? Importante, antes de nós analisarmos o tipo penal, trabalharmos aqui a classificação do crime, né? Sempre eu gosto de trabalhar a classificação porque no âmbito da classificação você consegue trabalhar diversos conceitos, né? Você consegue ter uma visão geral, né, do tipo penal, tá? Então, em relação à classificação, trata-se de um crime comum, tendo em vista que pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige a qualidade específica do sujeito ativo do crime. Além disso, é um crime de forma livre, pode ser praticado de qualquer maneira. É um crime formal ou de consumação antecipada ou de resultado cortado, em que não há a necessidade para a consumação que ocorra o chamado resultado naturalístico. Ele pode acontecer, né? No crime formal, o resultado naturalístico ele pode ocorrer, mas não é imprescindível para que haja a consumação da conduta. É um crime instantâneo, tendo em vista que é um exato momento, né? A consumação do delito ocorre num exato instante, nós vamos trabalhar isso. É um crime plurissubsistente, tendo em vista que é possível fracionar toda a conduta, logo cabe à tentativa. É um crime unissubjetivo ou unilateral, ou também chamado crime de concurso eventual. Logo, é possível concurso de pessoas, ele pode ser praticado por uma ou mais pessoas, tá? Então isso aí é mais um ponto aí muito importante, né, do crime de extorsão, tá? Ponto importante também que a doutrina diz que o crime de extorsão é o chamado crime pluriofensivo, né? Crime pluriofensivo, porque ele ofende mais do bem jurídico, né? No caso da extorsão, nós temos o uso da violência, né, como meio para a prática, logo, eu tenho a tutela da integridade física. De certa forma, há também a tutela da liberdade individual, direito de ir e vir, enfim, isso também é muito importante, tá? Então, eu tenho esses bens jurídicos que são tutelados, por isso que eu tenho aí um crime pluriofensivo, né? Outro ponto importante é a chamada, nós trabalhamos lá no roubo, né? A violência própria e a violência imprópria. A violência imprópria, né, ela ocorre no roubo próprio, né? Que é lá o caput do artigo 157, segunda parte do Código Penal. Então nós vimos lá, né, quando o agente emprega um meio ali insidioso que reduz a capacidade de resistência da vítima, né? E com isso o sujeito vai lá e pratica a subtração. Então essa é chamada violência imprópria. Ponto importante é que a extorsão ela não admite a chamada violência imprópria, diferente do roubo, né? O roubo ela admite a violência própria, como também admite a violência imprópria. O detalhe no roubo, como nós trabalhamos em aula anterior, é que no roubo, né, a violência imprópria ela é empregada apenas no roubo próprio, certo? Que é aquele roubo em que a violência ou grave ameaça, né, antecede a subtração do bem. Já o parágrafo 1º do artigo 157, nós temos o chamado roubo impróprio. No caso do roubo impróprio, não é possível a chamada violência imprópria, né? No roubo impróprio,
somente é possível a chamada violência própria, né? Porque lá no roubo impróprio, a violência ou grave ameaça, elas são empregadas com o escopo, com a finalidade, né, do agente ele assegurar a impunidade ou a detenção do bem, né, da res, né, da coisa subtraída, tranquilo? Então isso é importante ficar ressaltado. Então aqui na situação, apesar de caber violência, mas somente a chamada violência própria, não cabe a chamada violência imprópria. Isso aí também é muito importante, beleza? Aqui há também no tipo penal um elemento normativo, né? Quando fala em devida vantagem econômica, né? Já vou até ler o tipo penal. Aqui fala constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Óbvio que essa vantagem é indevida, né? Então, e aqui inclusive deixa bem claro que é uma vantagem econômica, por isso que é um crime contra o patrimônio. Então, para falar de extorsão, eu tenho que... Ela envolve, né, o desejo, o escopo, a finalidade de obtenção de vantagem econômica indevida, tá? Continuando, a fazer, né, constranger alguém mediante violência, grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Reclusão de 4 a 10 anos e multa, é um crime de elevado potencial ofensivo, né? Inclusive a pena é a mesma pena do crime de roubo, né? Então, por que será? Qual a diferença, né, no caso da extorsão para o roubo? A principal diferença, né, são duas diferenças, até trabalhando na passada, né, a distinção aí. Primeiro, no roubo nós temos uma subtração mediante violência e grave ameaça. Aqui na extorsão você não tem uma subtração. O agente não vai subtrair nada da vítima. Tudo bem? Tá? Aí eu já avanço para o segundo ponto. No roubo, a colaboração da vítima é prescindível, dispensável, pode ou não ocorrer, tá? Na extorsão, a colaboração da vítima é imprescindível, é necessária, é indispensável. Então, é necessário que a vítima colabore com o criminoso, né, com o autor do delito, para que com isso ocorra a chamada extorsão, né? Ele pode constranger mediante violência grave ameaça e caso a vítima não ceda a esse constrangimento, né? Aí há autores que entendem que seria o caso, né, de tentativa, né? Seria possível a conduta tentada, se caso a vítima não se sinta ameaçada nem constrangida, né? Agora, se ela se sente ameaçada, se ela se sente constrangida, então a partir do momento que há esse constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, o crime estará plenamente consumado. Por isso que fala, né? A doutrina diz que nós temos aqui um crime formal, né? Um crime formal, tendo em vista que para a sua consumação é prescindível, é desnecessária, né, a ocorrência do chamado resultado naturalístico, tá? Não é à toa também que lá no roubo o verbo, né, claramente subtrair, né? Aqui é constranger a vítima a fazer, deixar de fazer, né, ou tolerar que se faça alguma coisa. Então isso é importante porque ressalta que é necessário que haja essa colaboração da vítima para a caracterização do crime de extorsão, tá? Então isso é muito importante, beleza? No parágrafo 1º, nós temos as chamadas majorantes, né? Fala aqui, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade, tá? Pessoal, ponto importante aqui, né? Primeiramente, concurso de pessoas. Então, aqui na extorsão, o concurso de pessoas majora a pena. Então, tem um crime majorado. Então, extorsão majorada pelo concurso de pessoas. Então, se é uma majorante, ela vai incidir na terceira fase da dosimetria da pena. Lá no roubo, o concurso de pessoas, da mesma maneira, majora a pena. Então, tem um roubo majorado pelo concurso de pessoas. Estudamos isso em aulas anteriores, né? Já no furto, o concurso de pessoas qualifica o crime, né? Então eu tenho um crime qualificado. Então, no furto, o concurso de pessoas qualifica o crime. No roubo, o concurso de pessoas majora a pena. Então é um crime majorado. E aqui é uma causa de aumento, né? E aqui na extorsão,
o concurso de pessoas, da mesma forma, majora a pena. Então é importante para não confundir isso, né? Porque aí cai no concurso de pessoas na situação, cai no roubo, cai no furto, lá no furto você inventa dizer que é majorado, tá errado. No caso, lá no furto, o concurso de pessoas qualifica o crime do artigo 155, tá bom? Outro ponto aqui, nesse concurso de pessoas também eu posso ter um menor, uma pessoa inimputável, e ela é considerada nesse concurso de pessoas, tá? Então não tem nenhum problema, né? Digamos, eu tenho um autor ali com 20 anos e um coautor, um adolescente de 16 anos, né? Ah, professor, eu vou ter uma instituição majorada aí pelo concurso de pessoas? Sim, vai ser considerado. O mesmo raciocínio que se aplica, né, lá no roubo, como também na qualificadora do furto, tá bom? Continuando, ou com emprego de arma, né? Pessoal, quando eu falo emprego de arma, pode ser arma de fogo, como também pode ser arma branca, né? Lá no roubo, o pacote anticrime corrigiu esse erro, na minha visão, equívoco do legislador, que em 2018, né, retirou, certo, a majorante que antes falava só emprego de arma, aí especificou só arma de fogo que majora a pena do roubo. Um erro, né? Em 2019 foi corrigido com o pacote de crime, então tanto arma de fogo como arma branca majora o crime de roubo. Professor, aqui na situação, uma arma branca utilizada, né, majora o crime também? Sim, tá? Toda aquela explicação que eu falei para vocês lá no roubo, né, da necessidade da apreensão da arma ou não, né, da necessidade de perícia, enfim, tudo aquilo se aplica aqui também na situação majorada pelo emprego de arma, tá? Então, por exemplo, se a arma não for apreendida, mas eu tenho como comprovar, certo, que o agente se utilizou, né, empregou aí na prática do crime uma arma de fogo. Então, se isso ficar comprovado que ele empregou uma arma de fogo, né, na prática do delito, certo? Beleza, independente da arma ser apreendida ou não, não vai ter nenhum problema. Ele responde pela majorante, tá? Então, que isso fique bem claro, tá bom? Então, continuando aqui, então, majorante, parágrafo 1º, né, nós temos aqui se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, tá? Ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade, tá bom? No parágrafo 2º, pessoal, no parágrafo 3º, nós temos aqui qualificadoras, tá? Que são de suma importância, muito importante mesmo, tá? Vamos lá, parágrafo 2º diz: aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Lá no parágrafo 3º do artigo 157, que é o artigo anterior, que ele se reporta aqui, trabalha o que é chamado roubo qualificado. Roubo qualificado. Então, as qualificadoras do roubo, né? Temos lá a lesão corporal grave, gravíssima também, e a morte, né? Então, nós temos aí as qualificadoras. Então, se eu tenho uma extorsão, né, e tendo em vista a violência empregada, ocorre uma lesão corporal grave ou a morte da vítima, né? Então, nesse caso, a pena dessa extorsão será a mesma pena do roubo qualificado pela lesão corporal grave ou gravíssima ou pela morte, beleza? Então, quando eu falo aqui, aplica-se a extorsão, né, aplicada mediante violência disposto no todo o parágrafo 3º do artigo 157, aplica-se aqui a extorsão qualificada pela lesão corporal grave, gravíssima ou pela morte. A Lei 13.964, 2019, que é o pacote de crime, né, passou a prever que na verdade, a extorsão qualificada pela morte já era crime hediondo, né, mas além disso, inseriu também a extorsão qualificada pela lesão corporal grave ou gravíssima. Ambas são crimes hediondos. Então, tanto a extorsão qualificada pela lesão corporal grave ou gravíssima, como também a extorsão qualificada pela morte, ambas crimes hediondos. Graças a quem? Principalmente a questão da lesão corporal grave e gravíssima, né? Especificamente a lei, né, 13.964 de 2019, o pacote de crime que seria uma série de mudanças aí na legislação, tanto penal como processual penal e a legislação penal extravagante também, tá? Pessoal, no parágrafo 3º fala: se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica,
A pena é de detenção de 6 meses a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplica-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente, né? Pessoal, primeiramente aqui, nós temos nesse parágrafo 3º chamado sequestro relâmpago, né? Então, muito falado, né? E o sequestro relâmpago, né? Então, teve uma época que estava demais, ali meados de 2010, 2011, então foi necessária aí uma legislação específica para inserir, né, um tipo penal que trabalhasse esse sequestro relâmpago, tá? Aí você vai perguntar, professor, mas qual a diferença da extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, que é o chamado sequestro relâmpago, em relação à extorsão mediante sequestro tipificado no artigo 59 do Código Penal, que é o nosso próximo assunto? Pois é, lá na extorsão mediante sequestro, né, do artigo 59, a obtenção do valor, da vantagem como condição para o resgate da pessoa que é sequestrada, né, essa vantagem será buscada através de terceiros que não a vítima, né? A vítima é sequestrada, ela está em poder dos criminosos. Então quem é que vai trazer aos criminosos ou porventura trazer essa vantagem econômica ou essa vantagem de qualquer natureza, né? Conforme está um tipo penal que nós vamos estudar. Um terceiro, pode ser uma familiar, pode ser um amigo, enfim, tá? Já na extorsão do artigo 158, parágrafo 3º, na extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, a vantagem econômica, que é só vantagem econômica, então não é qualquer vantagem, só vantagem econômica, será entregue mediante constrangimento através de violência ou grave ameaça pela própria vítima. Então a própria vítima colabora com os criminosos e entrega essa vantagem econômica através desse constrangimento com o uso de violência ou grave ameaça. Então não é um terceiro, tá? Então isso é importante, apesar de tanto na extorsão mediante sequestro como na extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, há um deslocamento, né? Há um sequestro, né? Enfim, da vítima, né? Por parte dos criminosos. A diferença é que nesse artigo 58, parágrafo 3º, né, que é o sequestro relâmpago, a vantagem, né, que é obtida pelos criminosos, ela advém da vítima, a própria vítima que passa essa vantagem para eles, né? Eles conseguem essa vantagem através da vítima. Agora, no sequestro, na extorsão mediante sequestro, artigo 59, ali não, ali é diferente, ali essa vantagem, né, ela é obtida através de um terceiro ou de outra pessoa que não a vítima, que está ali, né, em poder dos sequestradores. Então isso aí é importante também para não haver essa confusão entre extorsão mediante sequestro, artigo 59, e extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, que é o sequestro relâmpago, tipificado ali no artigo 58, parágrafo 3º do Código Penal. Tranquilo? Então é ponto muito importante aí também, tá? E outra coisa, essa restrição da liberdade da vítima aqui, nessa situação qualificada, ela tem que ser imprescindível, né, para a obtenção da vantagem econômica visada pelos agentes. Porque se não for imprescindível, eu tenho um crime de extorsão em concurso com um crime de sequestro, certo? Eu posso ter uma extorsão em concurso com um crime de sequestro. Ou, quiçá, eu posso ter um crime mais grave, que seria a extorsão mediante sequestro do artigo 59 do Código Penal mesmo, tá? Aí na segunda parte aqui do parágrafo 3º, né, fala assim, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, tá? Aí fala assim, se resulta lesão corporal grave ou morte, aplica-se as penas previstas no artigo 59, parágrafo 2º e 3º, respectivamente, né? Então a pena da extorsão mediante sequestro, a pena da extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, né, sendo ela tendo como resultado lesão corporal grave ou morte, será a mesma pena, tá, da extorsão mediante sequestro qualificada pela lesão corporal grave ou pela morte, que está lá no artigo 59. Então, quando você sempre estudar que o dispositivo falar conforme artigo tal, parágrafo tal, você tem que ir lá olhar o que é que tem lá. Então, porque vai ser punido da mesma maneira do que aquele crime. É chamado tipo remetido, não? Então, ele faz uma remissão a outro dispositivo legal. Tranquilo?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui no dispositivo, né? Ponto importante aqui também, né? Sim, já falei sobre isso, tá. É um crime doloso, né? Obviamente, não admite modalidade culposa e processa através da ação penal pública incondicionada, tá? Então, através da ação penal pública incondicionada, tranquilo? Incondicionada, beleza? Lembrando também que, além da extorsão qualificada pela morte, que já era crime hediondo, né? Aí a Lei 13.964 de 2019 também inseriu, como eu falei, a extorsão qualificada pela lesão corporal grave e gravíssima e também a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Então, o sequestro relâmpago hoje, de uma forma geral, ele é crime hediondo, certo? Crime hediondo. Então, restrição da liberdade da vítima no âmbito da extorsão e essa restrição fora imprescindível para a obtenção da vantagem, crime hediondo, tá? Graças à Lei 13.964 de 2019, tá bom? Então esse aí também mais um ponto super importante do crime, tá? Pessoal, então vamos agora trabalhar com mais cuidado agora o artigo 159, tá? Do Código Penal, tô aqui com o meu código, né? Artigo 59, que é a chamada extorsão mediante sequestro, né, que é um crime muito importante para a gente trabalhar também, tá? Então, extorsão mediante sequestro, tá? Artigo 59. Primeiramente, vamos classificar o crime, né? Da mesma maneira que a extorsão mediante sequestro é um crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige uma qualidade específica do sujeito ativo do crime. Ponto importante também é um crime de forma livre, pode ser praticado de qualquer maneira. Crime formal ou de consumação antecipada, ou também chamado crime de resultado cortado. É aquele, mais uma vez falando, em que para sua consumação não é necessária a ocorrência do chamado resultado naturalístico, tá? Ele pode ocorrer, mas não é necessário. Se não ocorrer, professor, mero exaurimento do crime, tá bom? Então vimos tanto a extorsão, né, como trabalhamos, como também a extorsão mediante sequestro. Ambos os delitos são crimes formais, certo? São crimes formais, tá bom? Além disso, que isso aqui é super importante, a extorsão mediante sequestro, artigo 59, né, é chamado crime permanente. Vimos lá que a extorsão do artigo 58 é um crime instantâneo, né? Aqui não. A extorsão mediante sequestro é chamado crime permanente, é aquele em que a sua consumação se protrai no tempo, né? E até quando o crime se consuma? Aí que vai depender muito do intento, né, do autor do delito ali, né? Então, o crime permanente, né? Então, é um crime cuja consumação se protrai no tempo e a qualquer tempo é possível, né, a captura em flagrante e a lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante, tá? É um crime plurissubsistente, tendo em vista que é possível o fracionamento da conduta, logo cabe a tentativa, e é um crime unissubjetivo, né? Ele pode ser praticado por uma ou mais pessoas, né? Obviamente, nada impede que isso ocorra, tá? Pessoal, uma coisa que você tem que gravar aqui no artigo 159 é que a extorsão mediante sequestro trata-se de crime hediondo em todas as suas formas, tá? Tanto a forma simples como as formas qualificadas. Então, a extorsão mediante sequestro trata-se de crime hediondo em relação a todas as suas formas, em relação a todas as suas modalidades, tá? Outro ponto também, a doutrina trabalha a extorsão mediante sequestro como um chamado crime complexo, tá? Temos aqui o chamado crime complexo. Por quê? Nós temos aí uma junção de dois delitos. Por um lado, você tem extorsão, né? Há uma extorsão, e também nós temos o sequestro, o crime de sequestro, né? Que é um crime contra a liberdade individual, que existe o crime de sequestro, tá? Então nós temos a extorsão somada com o crime de sequestro. Então, com isso, nós temos o chamado crime complexo. Então, isso aí é muito importante também.
A doutrina também fala que, inclusive, abrange, né, o chamado cárcere privado, tá? Então, inclusive, o cárcere privado aí, ele é abrangido, né, abarcado pela extorsão mediante sequestro, tranquilo? Pessoal, vamos agora trabalhar o dispositivo, o próprio artigo 59, né? Então, fala aqui, sequestrar, olha só o verbo do tipo, sequestrar pessoa, né? Pessoa, com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Reclusão de 8 a 15 anos. Então você vê que é uma pena bem pesada, né? De 8 a 15 anos, um crime de elevado potencial ofensivo. Então, o verbo é sequestrar pessoa. Então, o objeto material do crime, somente pessoa, tá? Somente pessoa. Então, não é possível você ter, por exemplo, digamos, o sequestro de um animal, né? Digamos, você tem um gato, né? Alguém sequestra seu gato. Aí sequestrou o gato e tal. Aí vão ligar para você, olha, é o seguinte, seu gato tá comigo, né? E eu só vou entregar esse bichano aqui se você me pagar 10 mil reais. Aí você começa a chorar, bate aquele desespero, o meu gato, não sei o quê, né? Começa a passar toda uma história de vida, você e o gato aí na sua memória. E você fala, eu quero falar com ele, eu quero ouvir se é o meu gato, eu quero escutar aí se é meu gato, se é ele mesmo, eu conheço o miado do meu gato, né? Aí o cara vai lá, puxa o rabo do gato, o gato dá aquele miado, né? E você começa a chorar, que é toda aquela emoção, né, aquele desespero ali, né, enfim, é uma coisa muito triste, né, enfim. Isso aí, nós temos nesse caso, qual o crime? Será que é uma extorsão mediante sequestro? Não é, não é. O próprio dispositivo fala sequestrar pessoa. Então o objeto material do crime é pessoa humana, certo? Pessoa humana. Então não envolve animal. Nesse exemplo que eu dei, esse exemplo engraçado, né, enfim, que nem é tão engraçado assim, né, para a pessoa que está aí, né, sofrendo nessa situação, nós temos um crime de extorsão, certo? Trata-se de clara extorsão. Por que na extorsão mediante sequestro, professor? Porque o animal ele não é objeto material do crime de extorsão mediante sequestro. Por quê? No artigo 59, objeto material somente pessoa humana, tá? Então, voltando aqui, né, fala sequestrar pessoa com o fim de obter, então tem um elemento subjetivo específico, com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem. Então, aqui não só envolve vantagem econômica, a doutrina oscila em relação a isso, tem a doutrina que fala que pode ser qualquer vantagem, outros falam que seria vantagem econômica, tendo em vista que o crime está topograficamente dentro dos crimes contra o patrimônio. Então, um crime contra o patrimônio, então, no mínimo, tem que envolver uma vantagem patrimonial, né? Essa corrente eu entendo que é a mais correta. Então, qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Como condição ou preço do resgate, reclusão de 8 a 15 anos, como eu falei, né, para vocês, tá? Pessoal, aqui no parágrafo 1º fala da extorsão mediante sequestro qualificado, né? Então fala assim, se o sequestro dura mais de 24 horas, então o sequestro que dura mais de 24 horas, eu tenho um crime qualificado. Mas vamos lá, continuando. Se o sequestrado é menor de 18 anos, então quer dizer o quê? Um adolescente, uma criança vítima do crime, ou maior de 60 anos, quer dizer o quê? Uma vítima idosa, né? Ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Bem, isso aqui, bando ou quadrilha, isso está desatualizado porque hoje não existe mais bando ou quadrilha. Existe o quê? Associação e organização criminosa. Temos aí no canal, né? Nosso canal, 4 aulas completas sobre crimes contra a paz pública, né? Os 4 crimes. E quando eu trabalho o artigo 288, que é a associação criminosa, eu falo, obviamente, da Lei 12.850, 2013, que justamente retirou essa nomenclatura quadrilha ou bando e criou o tipo do artigo 288, associação criminosa, e definiu o que é organização criminosa, né? Artigo 1º, parágrafo 1º ali da Lei 12.850 de 2013, tá? Que é uma definição muito importante e muito esperada aí por muito tempo pela doutrina, né? E pela própria jurisprudência também, né? Antes aplicava-se, né, a Convenção de Palermo e tal, e a jurisprudência entendeu que isso não era correto, né? Porque era necessário uma lei para definir o que seria
a organização criminosa e o que fora feito, né? Tá, pessoal, então aqui o parágrafo primeiro nós temos algumas qualificadoras, certo? A pena do parágrafo primeiro ela varia de 12 a 20 anos, então a pena mais elevada do que do tipo penal básico ali do caput, tá? O parágrafo segundo trabalha também a extorsão mediante sequestro qualificado, outra qualificadora, fala assim, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 16 a 24 anos. Pessoal, quando fala lesão corporal de natureza grave, leia-se grave ou gravíssima, né? Então você vai se reportar ao artigo 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º, né, ali do Código Penal, e analisar se houve ou não alguma dessas lesões, certo? Aqui nós temos um crime preterdoloso, na maioria das vezes, né? Nós temos a lesão como uma conduta culposa. Agora, é possível que no âmbito da violência empregada, na extorsão, no sequestro, ocorra o dolo do agente em lesionar. E aí, professor, o que acontece? Ele responde pelos dois crimes? Não, nós temos a conduta qualificada aqui da extorsão mediante sequestro, beleza? Então será preterdoloso apenas quando essa lesão for culposa. A doutrina que entende que essa lesão corporal culposa, que essa lesão corporal grave, perdão, e que essa morte que qualifica, né, a extorsão mediante sequestro sempre tem que ser culposa, mas isso não é o que prevalece, é possível sim que venha a ser dolosa, desde que essa lesão, essa morte ocorra durante a prática da violência no âmbito da execução da própria extorsão mesmo, mediante sequestro. Por quê? Se for em contextos diversos, havendo dolo, aí não, tudo bem. Nesse caso, realmente haverá um concurso de crimes. Eu vou ter uma extorsão mediante sequestro, se for o caso, simples, enfim, ou com outra qualificadora, e o crime de lesão corporal grave, gravíssima, ou homicídio, né, concurso material, tá? Isso se for em contextos diversos, tá? Parágrafo terceiro, se resulta a morte, reclusão de 24 a 30 anos, uma pena bem pesada aí, né, do Código Penal. Como tem que ser, né? Parágrafo quarto. Pessoal, no parágrafo quarto nós temos a hipótese, a chamada delação premiada. Delação premiada. Então fala, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. É a delação premiada. Ela será aplicável desde que, através das informações prestadas pelo acusado, que atuou em concurso com outros agentes, digamos que está tendo sequestro, ele foi preso, capturado, né? E ele ajuda as autoridades a resgatar a vítima, dá algumas informações importantes e tudo mais. E com isso, né, como fala o próprio tipo, facilita a libertação, né, do sequestrado, da vítima. Então, nessa situação, nós temos uma causa de diminuição de pena, uma minorante. Então, a pena terá sua pena reduzida de 1 a 2/3, né? Isso vai depender do quanto a colaboração dele foi importante. Então, quanto mais importante, maior a redução. Quanto menos importante, menor essa redução, tá? É um crime de ação penal pública incondicionada, tá? É um crime de ação penal pública incondicionada. Tranquilo? Ponto importante que só para encerrar, né, em relação a esse crime, quando fala do roubo, né, enfim, digamos que eu tenho o seguinte exemplo, eu pego minha arma de fogo, né, por exemplo, e escoro no sujeito e falo assim, ó, você vai assinar esse cheque aí, tá, vai botar o valor tal, caso contrário eu vou te matar. Ele vai lá, pega o cheque, assina, preenche e me entrega. Que crime é esse? Seria roubo? Não é. O fato de ele ter que assinar o cheque, dele ter que pôr o valor ali e tudo mais na cártula, mostra que é imprescindível a colaboração dele. Então, nesse caso, tem uma extorsão, né? Óbvio que eu tenho um emprego de arma de fogo, eu tenho extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo, beleza? Se for eu e outro agente, eu vou ter, no caso, uma extorsão, digamos que está eu mais um coautor, estamos armados, né? Estamos ali constrangendo o sujeito a assinar esse cheque, né? Então, nesse caso, nós temos estamos praticando uma extorsão com duas majorantes, né? Majorada pelo emprego de arma de fogo, né? Pelo emprego de arma, como também pelo concurso de pessoas, tá? Só recapitulando que a extorsão, a extorsão mediante sequestro, no artigo 59, é um crime hediondo em todas as suas formas, tá? Já a extorsão do artigo 158, a extorsão só será crime hediondo quando qualificada pela restrição da liberdade da vítima, qualificada pela lesão corporal grave ou gravíssima ou qualificada pela morte, tá? Então aí nessas três situações eu tenho a extorsão do artigo 158
como crime hediondo. A extorsão simples, né, do artigo 158 ou meramente majorada não é crime hediondo, beleza? Já o artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro, é crime hediondo em todas as suas formas, beleza? Pessoal, então era isso na aula de hoje, tá? Agradeço vocês aí pela atenção e bons estudos e até a próxima.